desejar um feliz Dia das Mães para as mamães da nossa comunidade e para você, mãe, que está nos assistindo. Que vocês tenham um feliz dia. Vocês, mães, são a expressão do amor, da graça, do cuidado de Deus nas nossas vidas. E neste dia especial, vocês se sintam abraçadas, homenageadas e honradas por nós, seus filhos. Tenham um feliz Dia das Mães. E não se esqueça de lavar bem as mãos. Olá, seja muito bem-vindo ao nosso encontro. Você que faz parte do Espaço de Vida da cidade de Jaguariúna, seja muito bem-vindo. Você que faz parte do Campo de Amparo, seja muito bem-vindo também. E você que tem feito parte desse momento na nossa comunidade, ao longo desses encontros que nós temos feito online, seja muito bem-vindo. E talvez você que está acessando pela primeira vez, seja muito bem-vindo também. Todos são bem-vindos para juntos a gente adorar e exaltar o nome do Senhor. Nós estamos começando uma série, começamos no domingo passado e continuamos ela nesse domingo, onde retrata sobre, no fim, o início. A ideia é mostrar em textos bíblicos, e as escrituras estão cheias de histórias assim, histórias onde parecem o fim, histórias onde você, lendo ali naqueles versículos, naquele momento você diz, não, é o fim de tudo. E de repente você percebe Deus intervindo na história e dando um início para a vida, para o ser humano, para a humanidade, para nós. E é sobre isso que a gente vai estar conversando. Então, fique ligado aí, não saia desse encontro, não desligue o seu celular, a sua televisão, assista até o final para você poder acompanhar tudo aquilo que Deus vai falar com você nessa hora. Ao mesmo tempo que você possa concentrar a sua mente nesse momento, desligar de outras coisas, daquilo que não faz parte desse momento agora, para que você possa estar concentrado na palavra de Deus e naquilo que Deus tem a dizer ao seu coração, ao nosso coração. Para antes eu queria orar com você. Então, se você puder curvar sua cabeça, fechar seus olhos, a gente vai ter um momento de oração. Senhor Jesus, nós agradecemos a Ti por esse momento, Pai. Esse momento onde nós estamos aqui juntos, não presencialmente, mas virtualmente. Mas agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos dá, de nós podermos nos reunirmos assim, onde nós cantamos canções, onde compartilhamos Sua palavra, onde nós somos cheios, somos completos pelo Seu infinito amor, ó Pai. Obrigado porque o Senhor não nos deixa, mesmo diante de uma situação difícil que estamos, mesmo diante desse momento de pandemia, nós podemos ter a certeza que o Senhor está aqui com a gente. O Senhor envia pessoas, usa vidas para que envie esse link para nós, levanta pessoas para que possam compartilhar uma palavra, levanta vidas para que possam mandar uma mensagem. Enfim, há tantos meios que o Senhor tem usado para compartilhar do seu amor conosco, e nós agradecemos a Ti por isso, ó Deus, porque o Senhor está cuidando de nós em todos os momentos da nossa vida. Que o Senhor possa receber, Senhor, nossas canções, os nossos louvores, nossas orações, em nome de Jesus, e que, ó Pai, a Sua palavra possa vir de encontro ao nosso coração. Por isso nós pedimos, Espírito Santo, quebranta o nosso coração, que a gente possa estar sensível e aberto para tudo aquilo que o Senhor tem a nos dizer, ó Pai, que a gente creia que o Senhor está aqui conosco, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar juntos sobre esse amor de Jesus que não falha em todas as situações da nossa vida. Mesmo se eu me abalar, Teu amor não falha. Mesmo sem merecer, Tua graça se derrama sobre mim. Teu amor não falha.
doce alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Nunca falhou e não falha. Obrigado, Jesus, pelo teu amor. É o Senhor que nos dá esperança, o Senhor que nos dá uma nova forma para caminhar. Obrigado, Jesus. Que miserável homem que sou, que me tornei mendigo pão que antes sobrava e que era meu. No desapontamento a esperança nasce e vivo o presente, independentemente do que passou, pois se tudo mudou em Cristo, eu sou mais do que sou. Pra trás eu deixo o homem que fui e as casas que eu construí longe de ti. Se tudo mudou, eu abro as velas da embarcação na esperança que pela manhã avistarei o porto onde te encontrarei, o porto onde te encontrarei lá. Como um refugiado, deixando seu país, fugindo pela noite, sem conseguir dormir, confiando na promessa que o pranto toma a noite, mas logo vem o dia e gritos de alegria ecoarão, pois se tudo mudou em Cristo, eu sou
formas que eu construí longe de ti. Se tudo dou, eu abro as velas da embarcação, a esperança que pela manhã avistarei o porto onde te encontrarei, o porto onde te Conta esta história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Conta esta história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Que segurança eu tenho em Jesus, pois nele gozo paz e Deus. Com Cristo herdeiro, Deus me aceitou mediante o Filho que me salvou. Nele que nós nos firmamos, firmado em Cristo, no seu amor. Estou contente em meu Salvador, esperançoso hei de viver por Jesus Cristo. O seu poder conta esta história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. E conta esta história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Vamos juntos. Conta esta história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Conta essa história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Eu queria convidar você a ler um salmo comigo, Salmo no capítulo 57, um salmo de lamento, um salmo que expressa sentimentos que estão repletos na Bíblia, sentimento de pessoas que oram a Deus, clamando por misericórdia
diante do momento difícil que estão vivendo. Sentimentos de angústia, dificuldade, pedindo para que Deus intervenha, ajude. Sentimentos de fé, que crê que só o Senhor pode dar força e paz diante de momentos difíceis. Esse é um salmo, Salmo 57, eu queria ler com você. Ele diz: misericórdia, ó Deus, misericórdia, pois em Ti a minha alma se refugia. Eu me refugiarei à sombra das Tuas asas, até que passe o perigo. Clamo ao Deus Altíssimo, a Deus que para comigo cumpre o seu propósito. Dos céus Ele me envia a salvação. Põe em fuga os que me perseguem de perto. Deus, envia o seu amor e a sua fidelidade. Estou em meio a leões, ávidos para devorar. Seus dentes são lanças e flechas, suas línguas são espadas afiadas. Sê exaltado, ó Deus, acima dos céus. Sobre toda a terra esteja a tua glória. Preparam armadilhas para os meus pés. Fiquei muito abatido. Abriram uma cova no meu caminho, mas foram eles que nela caíram. Meu coração está firme, ó Deus. Meu coração está firme. Cantarei ao som de instrumentos. Acorde, minha alma. Acordem harpa e lira. Vou despertar a alvorada. Eu te louvarei, ó Senhor, entre as nações, pois o teu amor é tão grande que alcança os céus e a tua fidelidade vai até as nuvens. Sê exaltado, ó Deus, acima dos céus. Sobre toda a terra esteja a tua glória. Eu queria te convidar a orar neste momento diante dessa situação que nós estamos passando em relação ao coronavírus e à pandemia. Nós temos intercedido ao longo desses domingos e nós não cessamos de orar para que Deus haja com misericórdia sobre nós, para que Deus nos dê paz. Eu queria te convidar a orar em cima desse salmo. Só Ele é exaltado. E se você se sente assim em meio a leões, em meio a covas, é só o Senhor que pode dar esse alívio. O Deus que está acima dos céus, mas que habita dentro do nosso coração. Vamos orar? Senhor Jesus, nós derramamos nosso coração diante de Ti, ó Pai. E em cima desses salmos, nós colocamos o nosso sentimento em oração ao Senhor. Como esse salmista que coloca, ó Deus, a sua angústia, nós queremos aqui derramar o nosso coração, ó Deus, nossas petições, nosso clamor, nossas dores, ó Pai. Estamos sofrendo porque perdemos pessoas que amamos, sofrendo porque estamos com medo de sermos atingidos por essa praga, sofrendo com medo de passar fome, com medo de faltar o alimento em casa, com medo de não ter onde mais repousar as nossas cabeças. Estamos sofrendo porque a nossa família está se destruindo diante da dificuldade de estar junto todos os dias e diante da dificuldade de estar junto diante da situação difícil que passamos. Estamos sofrendo, ó Deus. Sofrendo, Pai. Sentimos como covas que são colocadas na nossa frente, como esse salmista orou. Mas, ó Deus, como esse salmista clama, que o nosso coração desperte, enxergando que o Senhor está conosco, que o Senhor é a nossa companhia, que o Senhor não nos deixa só, que o Senhor não nos desampara, mesmo diante desses momentos difíceis, mesmo diante de toda essa dor e sofrimento, mesmo diante da dor da perda, mesmo diante do sentimento de solidão. O Senhor está aqui conosco, o Senhor é presente, o Senhor é real, o Senhor está aqui e habita em nós, e habita em nossa casa. Espírito Santo, derrama paz a esse coração aflito, derrama paz, enche de paz o nosso coração, Senhor, para que a gente possa viver os dias, refazer a nossa rotina, refazer a nossa vida, se adaptar com aquilo que nós estamos vivendo. Nos dê sabedoria, nos dê capacidade, nos dê direção, ó Pai, porque nem direção para a nossa vida nós temos nesse momento. Nos ajuda, Senhor.
nos ajuda, Pai. Perdoa, Senhor, o nosso afastamento de Ti. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Perdoa, Senhor, o quanto nós desprezamos o Seu amor. Enquanto estava tudo bem, nós estávamos vivendo as nossas vidas egoístas, sem olhar para o lado. E neste momento nós percebemos quantas crises, quantas pandemias, quantas dificuldades assolavam já a humanidade, a nossa volta, e nós não dávamos atenção. Mas agora que nos atingiu, nós estamos aqui aflitos, pedindo a Sua misericórdia. Nos auxilie, Senhor. Nos ajuda, Pai. Nos perdoa. Em nome de Jesus. E que nós descansemos em Tua paz. Seja exaltado, Deus, acima dos céus, acima da terra. Tua é a glória, o poder sobre todos, sobre tudo. Em nome de Jesus. Amém. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Que bom que estamos mais uma vez aqui reunidos, à distância, virtualmente, mas ainda assim é um privilégio, é um prazer estarmos adorando a Deus juntos. Você aí na sua casa, com sua família, no seu celular, no seu notebook, na sua televisão, você está conectado com a gente, nós juntos estamos louvando a Deus, exaltando o nome do Senhor, e a partir de agora a gente vai refletir a partir da sabedoria bíblica, o que Deus fala com a gente nesse momento, a partir dessa série de mensagens que a gente dá sequência hoje, e no fim, o início. Não sei como você vem conduzindo a sua história nos últimos dias, nos últimos meses, principalmente com essa questão do isolamento, do coronavírus. O que pode estar acontecendo com você, o que está acontecendo com muita gente é que em momentos difíceis nós nos vemos diante de situações que mostram para a gente que a nossa história está chegando ao fim, que as nossas esperanças estão chegando ao fim. Talvez você tinha depositado no seu trabalho, em anos de investimento na sua empresa, em uma formação profissional, toda a sua expectativa referente à sua vida. E quando você se vê diante desse momento, você percebe que os seus investimentos, eles escorrem pelo vão das suas mãos, você percebe que você não está num bom momento, e tudo que você vê é uma parede na sua frente, você não vê porta, janela, você só vê uma grande parede, um grande muro, e não há esperança de dias melhores. Mas é interessante que quando a gente olha para a sabedoria bíblica não nos isenta desses momentos, ela não nos livra pura e simplesmente do sofrimento, como se nós fôssemos passar as nossas vidas completamente alheios a isso, mas a sabedoria bíblica nos garante que em momentos de fundo do poço, em momentos onde nós estamos apenas olhando o fim, o final, não há mais esperança de recomeço, em momentos assim, nós encontramos início. E na semana passada eu enfatizei, gostaria de falar isso de novo, que não estamos falando de um recomeço, porque recomeço pode representar para mim e para você voltarmos a um momento anterior e tentarmos fazer aquilo que já fizemos novamente. E não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando nessa série de um início, de um novo tempo, de um novo começo, de um novo momento em nossas histórias, onde nós possamos vislumbrar, desfrutar da presença de Deus, e essa presença de Deus em minha vida, em sua vida, levar esperança para as pessoas que nos cercam. Jürgen Moltmann, um teólogo
reformado alemão, está hoje com 94 anos, e reconhecido por ser o teólogo que desenvolveu a teologia da esperança. Ele vai nos ajudar muito nessa série de mensagens, e essa frase eu gostaria de usar bastante. Essa frase que diz o seguinte: desde o dilúvio até os horrores apocalípticos do anunciado fim dos tempos no Apocalipse de João, teologia bíblica é teologia da catástrofe. De Gênesis a Apocalipse, você olha para a sabedoria bíblica e percebe que de Gênesis a Apocalipse existem inúmeras narrativas acerca de problemas, de catástrofes, de tragédias. Inclusive, a maior história da Bíblia, que fala a respeito de Jesus, tem o seu ápice na crucificação de Jesus. Uma catástrofe maior do que essa, o mundo não viu. Em momentos como esses, em momentos de tragédias, de catástrofes como esses que a sabedoria bíblica nos diz, nos aponta, em momentos como esses que você talvez esteja vivendo no seu casamento, momentos de desesperança, onde você não vê luz no fim do túnel, onde no seu ambiente de trabalho ou no desenvolvimento da sua fé, a sua vida é uma mesmice interna, onde você só lida com desesperança e com indiferença. Você não consegue acreditar em nada, não consegue acreditar em nada além da força dos seus braços. Em momentos como esses, onde nós nos vemos completamente perdidos, nós perguntamos: onde está Deus? Onde está Deus? Diante de tantas mortes, o Brasil, dia após dia, nos últimos dias, tem batido recordes de mortes a partir do Covid-19, e aí você assistindo os jornais, acessando o noticiário pela internet, você se pergunta: onde está Deus? Onde está Deus que não toma uma providência? Onde está Deus que eu só vejo desgraça? No noticiário, nos comentários jornalísticos, eu só vejo tragédia, catástrofes. Onde está Deus? Se Deus de fato é um Deus de amor, um Deus de graça, um Deus bondoso, onde Ele está? Que parece que a gente não o encontra nos noticiários, nós não o encontramos. Onde está Deus? E quando a gente se vê diante de situações assim, perguntando onde está Deus, eu quero dizer para você que não existe uma resposta fácil aqui a ser respondida. Não tem como nós simplesmente afirmarmos: fica tranquilo, Deus está aqui. É assim. A sabedoria bíblica nos ensina que em momentos difíceis você faz isso, isso e isso e fica tudo bem. Não existe essa resposta fácil e pronta. Perceber o cuidado de Deus não é algo tão simples como simplesmente perceber a palma da sua mão diante dos seus olhos. Mas uma coisa é fato. Uma coisa é fato: o amor sempre intervém. Esse é o tema da nossa reflexão neste momento. O amor sempre intervém. Ainda que pareça demorar, ainda que pareça que o nosso sofrimento ele é tão profundo, tão agudo, que não há nada que possa mudar a nossa vida, a nossa história, eu quero dizer para você que está assistindo esta mensagem, que está desesperançado, que está triste, que não aguenta mais assistir os jornais, que não aguenta mais comentar com seus amigos a respeito desse clima e desse cenário nacional e mundial que só piora. Eu quero dizer para você que o amor sempre intervém. Nós não somos os primeiros na história a passar por sofrimentos, por quebras financeiras, por falências, por luto, por pandemias, por conflitos familiares. Nós não somos os primeiros. Você não é a primeira pessoa ou parte da primeira geração que enfrenta esse tipo de coisa. A humanidade sofre desde que o pecado entrou na história. A sabedoria bíblica nos conta que em Gênesis 1 e Gênesis 2, Deus criou todas as coisas, e quando Ele cria tudo, Ele faz da melhor maneira que Ele tinha em mente. Nós estamos falando de Deus, de um ser perfeito, de um ser perfeitamente criativo. Quando Ele cria tudo, Ele olha para todas as coisas e Ele diz que tudo era muito bom.
Tudo era muito bom, e nós estamos falando do padrão de Deus, então é tudo bom, muito bom mesmo. Mas Gênesis 3 nos conta que o ser humano optou por ser independente, por viver distante de Deus, por construir os seus próprios castelos, por ficar rico. O ser humano optou por ter status, o ser humano optou por ser feliz em desfavor de qualquer pessoa. E quando ele fez isso, ele optou pelo pecado. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. A humanidade sofre desde que o pecado entrou na história. Nós, como discípulos de Jesus, você que está assistindo esse vídeo, que de repente não se considera um discípulo de Jesus, uma discípula de Jesus, mas se considera alguém que é simpatizante da causa de Jesus, eu quero dizer para você que está assistindo essa mensagem que nós precisamos aprender a entender qual é o verdadeiro gatilho do nosso sofrimento. Nós estamos vivendo um momento caótico. E talvez o seu momento caótico ele vá muito além do isolamento, do Covid-19, ele passa por um momento de divórcio, por um momento de tragédia familiar, por um momento de doença, de enfermidade, de luto. E em momentos como esses, nós precisamos saber dar nomes aos bois. Saber entender qual é o gatilho do nosso sofrimento. Eu quero dizer para você que o problema do seu casamento não é o seu cônjuge, o problema da sua família não é o seu filho, a sua filha que dá dor de cabeça para você, não é a sua empresa que vai de mal a pior, o seu salário que não acode, que não consegue dar conta das suas responsabilidades até o final do mês. O problema não é esse. O problema do caos que eu enfrento na minha casa, que você enfrenta na sua casa, chama-se pecado. Esse é o gatilho do nosso sofrimento. A humanidade sofre desde que o pecado entrou na história. Você está vivendo momentos difíceis, você está vivendo dias complicados, eu não tenho dúvida disso. Você tem questionado onde está Deus, onde está o seu amor, onde está a sua mão poderosa. Você tem direito de fazer isso. Você pode questionar. O que eu quero incentivar você a fazer é questionar a Deus realmente, é orar a Deus e pedir para Deus um novo início. Pedir para Deus um novo tempo. Não quero que você ore na direção simplesmente de um recomeço. Eu quero que você ore, peça a Deus que a partir dessa mensagem, que o Espírito Santo venha no seu coração, invada o seu coração, transbordando no seu coração, na sua alma, a respeito de um desejo, para que você venha a viver algo totalmente novo. Por que eu tenho essa certeza de que isso é possível? Porque o amor sempre intervém. Nossa mensagem está baseada no Evangelho de Lucas, capítulo 7, versos 11 a 17. Esse texto, contido neste recorte do Evangelho de Lucas, ele fala para a gente de uma história muito pequena e uma história não muito famosa. Semana passada a gente falou sobre a história do dilúvio, sobre a história de Noé, e é uma das histórias mais contadas da Bíblia. Agora, a história que a gente vai contar, provavelmente, se você não tem muita afinidade com a sabedoria bíblica, pode ser que você nunca tenha ouvido falar dela. Mas ela esconde para a gente, ela esconde uma mensagem muito linda e pode transmitir para a gente algo muito, muito valioso. De que no fim, por causa do amor de Jesus, pode existir um grande e fantástico início. Nesse sentido, quero convidar você a pensar comigo em duas grandes multidões, dois momentos bem distintos. Esse texto vai contar para a gente de duas multidões, duas grandes multidões. Uma multidão, a gente já pensa, é muita gente, não é verdade? Mas o texto fala grandes multidões, mas que viviam momentos bem distintos. Nesse momento que a gente vive de isolamento, talvez você esteja vivendo tranquilamente. Talvez você não foi de maneira alguma afetado pela pandemia, a não ser quanto ao isolamento.
mas financeiramente, economicamente, na sua estrutura familiar, talvez você não tenha sido afetado. Outras pessoas que estão vendo essa mensagem, pode ser que tenham sido duramente afetados pela pandemia, tendo redução salarial, ou inclusive sendo mandadas embora de suas empresas onde exerciam algum tipo de trabalho. Fato é que nós vivemos um momento muito complicado, mas assim como no texto, nós temos realidades diferentes, multidões diferentes que têm realidades distintas. O texto diz para a gente, no capítulo 7, verso 11, o seguinte: logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam os seus discípulos. Bom, até aqui parece que está tudo normal, tudo aparentemente normal, uma vez que Jesus está indo a uma cidade chamada Naim, com ele vão os seus discípulos. O texto diz logo depois do quê? Jesus tinha acabado de curar um servo de um centurião, de um homem famoso, de um homem importante na sociedade. Jesus fez inúmeros milagres antes. Jesus curou um paralítico, curou um leproso. Você pode ir aí conferir na sua Bíblia, no Evangelho de Lucas. E o texto conta para a gente que Jesus está indo a uma cidade chamada Naim, e com ele os seus discípulos. O texto continua. Mas não apenas os seus discípulos. Com Jesus também está uma grande multidão. Uma grande multidão. Muita gente. A multidão que acompanhava Jesus e seus discípulos estava em festa. Pensa numa multidão feliz. Pensa num povo alegre. Pensa num pessoal cantando, rindo à toa. O pessoal contava uma piada sem graça, o pessoal ria bastante, estavam todos alegres, em êxtase. Por quê? Porque eles estavam acompanhando Jesus, e Jesus estava fazendo maravilhas. Jesus dizia palavras incríveis, de esperança. E Jesus não apenas dizia, mas Jesus curava as pessoas. Eles viram Jesus curando um paralítico. Eles viram Jesus curando um leproso. Eles viram Jesus devolvendo vida a quem já não tinha esperança. E à medida que Jesus vai realizando esses atos, esses milagres, a multidão começa a aumentar, as pessoas começam a seguir Jesus porque eles querem viver isso com Jesus. Essa é a multidão da alegria. Das duas multidões, nós podemos chamar essa multidão da multidão da alegria. A multidão que canta, que grita, que você escuta eles vindo de longe. Porque eles estão rindo alto, eles estão cantando, fazendo barulho, eles não se importam com o que estão pensando a respeito deles. E é isso que a alegria faz, não é verdade? Não é isso que a alegria faz com a gente? A gente não se importa com o que pensam da gente. Você não se importa do que pensam de você quando você está apaixonado. Quando você se apaixonou por seu cônjuge, quando você se apaixonou por seu namorado, por sua namorada, você não pensa o que porventura alguém está pensando de você, porque a alegria é tão grande no seu coração, o êxtase é tão maior do que qualquer repercussão, que você não se importa. E essa é a multidão da alegria, a multidão do êxtase, da alegria sem maneira de expressar, imensurável. Essa é a multidão da alegria. Talvez, mesmo em tempos de pandemia, talvez essa seja a sua realidade hoje. Mesmo em dias onde pessoas estão sofrendo muito, talvez essa não seja a sua realidade. A sua realidade é de alegria. Você tem uma boa notícia. Você, mesmo em dias de coronavírus, você tem boas notícias na sua casa. Parabéns, são dias de festa. Você faz parte da multidão da alegria. Talvez você viveu dias de muita alegria há muitos anos atrás. Talvez a última vez que você se viu nessa multidão, multidão da alegria, isso faz 15 anos, 10 anos. O texto continua. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva. E uma grande multidão da cidade estava com ele. Olha que interessante, à medida que a multidão da alegria se aproxima da entrada da cidade, eles avistam uma outra multidão que está fazendo o caminho inverso. Naquele momento,
diferentemente do que a gente tem hoje por comum nas cidades, as cidades elas tinham muros e elas tinham portões oficiais de entrada, provavelmente um portão oficial, para ajudar a cidade a providenciar segurança aos seus moradores. E enquanto a multidão da alegria se aproxima, Jesus ali, o grande personagem dessa multidão da alegria, com músicas, com canções, com risadas altas, existe uma outra multidão que está saindo da cidade, e essa multidão, ela faz um barulho diferente. Tem barulho também, só que essa é a multidão da tristeza. Essa multidão, ela também tem barulhos, mas é barulho de choro, é barulho de soluço, porque tem gente sofrendo ali. Essa multidão não tem motivo nenhum para fazer piada. Essa multidão não tem motivo nenhum para dar risada, para cantar uma canção alegre que constrange as pessoas a partir da alegria. Essa multidão tem motivos de sobra para sofrer, para chorar e chorar alto. São duas multidões vivendo momentos muito distintos. São duas multidões que se encontram na entrada da cidade de Naim. Uma multidão, a multidão da alegria. A outra multidão, a multidão da tristeza. Essa multidão da tristeza acompanhava uma mulher e o corpo de seu filho. Era uma mulher viúva chorando a morte do seu único filho. Nessa multidão, os sons são de desespero, de choro e de angústia. A multidão estava saindo da cidade, porque naquela época, os mortos, eles não ficavam dentro da cidade. Os cemitérios, eles não ficariam dentro dos muros da cidade. Por quê? Até por questões de higiene, para prevenção de doenças, em virtude da putrefação dos corpos e por aí, mas também porque o povo, naquela época, entendia que os mortos, eles eram impuros. Tocar nos mortos era tocar em gente impura. Por isso, eles levavam para fora da cidade. Para fora da cidade significava que eles estavam numa distância suficiente para não contaminar os moradores da cidade. Por isso, a multidão da tristeza sai da cidade, levando o filho único dessa viúva. Chama atenção o fato de ter uma grande multidão nesse cortejo fúnebre, porque era uma mulher viúva. Se ela era viúva, o que o texto quer passar para a gente é que ela era uma mulher provavelmente muito pobre, porque as mulheres não trabalhavam nesse contexto, e a responsabilidade de sustento das mulheres era de seus esposos, no caso do marido dela, mas que já havia falecido. Então, provavelmente, a única esperança que essa mulher tinha de sobreviver, de comer, de ter um mínimo nessa vida, estava completamente depositada nesse moço, nesse jovem que havia falecido. O fato de ter uma grande multidão junto com essa mulher passa para a gente a informação de que essa mulher talvez fosse uma mulher muito amada, muito querida naquela sociedade. A morte do filho único representa a viúva. 3 coisas que eu queria destacar com você. Sofrimento emocional, obviamente. Que mãe não chora e não fica desesperada com a morte de um filho? Não era para ser assim. As coisas estão fora de ordem, porque o pecado entrou na história e a humanidade sofre desde que o pecado entrou na história. E um filho morre antes da mãe, não era para ser assim. Sofrimento emocional. Uma segunda coisa, escassez material. Essa mulher não tem mais como sobreviver. O choro dela, além de ter o lado emocional, sentimental de perder o seu filho querido, também é de desespero, porque o que eu vou comer semana que vem? O meu filho era a minha esperança de sobrevivência e eu já não tenho mais. E uma terceira coisa que a morte do filho representa é a ausência de qualquer esperança de que a vida vai melhorar. Essa mulher tem uma certeza, o fim dela chegou. O funeral, o cortejo fúnebre do filho dela representa um sinal para ela de que daqui a alguns dias é o dela que será realizado. Porque a única esperança que ela tinha de sobrevivência se foi.
Lucas, o evangelista Lucas, não poderia descrever um cenário pior para essa viúva. Esse é o pior cenário de fim, de caos, de desesperança. Hoje a gente vive um cenário semelhante em vários aspectos, mas principalmente com relação à igreja. É interessante que a igreja sempre quer ser parte da multidão da alegria, não é verdade? Nós queremos o culto da vitória, nós queremos o culto onde a gente vai celebrar a nossa vida, de sermos filhos de Jesus, filhos de Deus, de sermos lavados e remidos pelo sangue de Jesus, de sermos mais do que vencedores, filhos do Rei. Nós não queremos fazer parte da multidão da tristeza. Nós não queremos ter parte com a morte. Nós queremos ter parte com a vida. Nós queremos ter parte com a multidão da alegria. Nos últimos 30, 40 anos, especialmente no evangelicalismo brasileiro, a igreja evangélica brasileira tem se tornado uma especialista em multidões da alegria. Mas eu quero dizer para você que está assistindo essa mensagem que hoje, eu e você, como igreja do Senhor, estamos sendo convidados a não nos acomodar com a multidão da alegria. É bom, é importante e é maravilhoso fazer parte dessa multidão. Mas nós estamos sendo convidados a não nos acomodar somente a isso. Por que é tão difícil para nós? Por que é tão difícil para nós não querermos o tempo todo alegria, vida, sucesso, dinheiro, status, conforto, saúde? C.S. Lewis, escritor irlandês, falecido em 1965, ele diz que, a respeito da nossa condição, a respeito do fato de sermos pecadores, ele diz que nossa condição atual é explicada pelo fato de que somos membros de uma espécie apodrecida. Sim, nos comportamos como vermes. Mas sabe por que isso acontece? Porque somos vermes. Em seu livro Problema do Sofrimento, C.S. Lewis, ele, pensando na nossa natureza, em quem nós somos, em quem nós nos tornamos, ele é muito duro, mas eu quero ousar a concordar com ele, no sentido de que é isso que nós somos. É isso que nós nos tornamos. Nós nos tornamos pessoas que adoram fazer parte da multidão da alegria. E a gente não se importa com quem faz parte da multidão da tristeza. O nosso país é um país reconhecidamente, um país maravilhoso, um país lindo, cheio de belezas naturais, mas reconhecidamente um dos países mais desiguais deste mundo. E quando a gente se vê diante dessa desigualdade, não estou dizendo que eu posso solucionar isso e você isoladamente pode solucionar esse tipo de problema, mas o que eu quero refletir com você a partir dessa mensagem é de que nós precisamos ficar minimamente inconformados com isso. Mas por que isso não acontece? Por que eu quero tanto conforto, eu quero viajar, eu quero comprar, eu quero consumir, eu quero curtir a vida, sabe por quê? C.S. Lewis diz, porque a nossa situação, nossa condição, é que nós somos membros de uma espécie apodrecida, como vermes. Por quê? Por causa do pecado. Por que a gente não consegue? Porque o pecado nos tornou incapazes de sermos aquilo que nós fomos criados para ser. O pecado não é uma escolha. Encostar aqui é pecado. Então, à medida que eu não encosto aqui, eu não sou pecador. Não, pecado é uma condição. É uma condição. Todos nós somos pecadores, independentemente do que a gente escolha. Nós somos pecadores. Mas graças a Deus, porque o amor sempre intervém. O amor sempre intervém. Nesse texto, Jesus vê, Jesus se compadece e Jesus age. Eu acho fantástico isso que Lucas coloca para a gente aqui nesse texto, nesses poucos versículos. Porque muitas vezes, eu e você, nós até vemos o sofrimento das pessoas, mas nós não nos compadecemos. E porque não nos compadecemos, a gente não age. Ou outras vezes, a gente até
tenta se compadecer e agir, mas porque a gente não viu, a gente não sabe como agir, não sabe por onde começar. Outras vezes a gente até vê e se compadece, mas está tão distante, vai ser tão caro para a gente, que a gente recolhe os braços e deixa que alguém haja e que não seja nós. Mas Jesus não. Jesus, ele vê, Jesus compadece e Jesus age. Por quê? Porque o amor sempre intervém. O amor sempre intervém. Olha o que o texto diz para a gente no versículo 13. Quando as multidões se encontram, quando a multidão da alegria se encontra com a multidão da tristeza, Jesus, ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chore. O Senhor, Lucas chama aqui pela primeira vez no Evangelho de Lucas, Jesus é chamado de Senhor, é chamado de Kyrios, e isso tem um significado importante, porque não é qualquer um que está se compadecendo, é o Senhor, Criador dos céus e da terra, é Ele que está vendo, se compadecendo e agindo. Jesus, ele nos ensina como a gente deve se comportar nesse momento de pandemia. Na semana passada a gente falou sobre pedir para Deus sensibilidade no coração, sensibilidade para percebermos as desigualdades. Mas Jesus, ele não apenas percebe as desigualdades, Jesus não apenas percebe o sofrimento, o caos, Jesus, ele vê, ele se compadece e ele age. Entretanto, como igreja, falar para alguém não chore, não sofra, só porque você está passando por isso, só porque você está passando fome, porque o seu filho morreu, porque alguém da sua família foi ceifado pelo Covid-19, não chore, há esperança. Falar isso, gente, é muito fácil. Falar isso é o de menos, é muito fácil. Políticos podem fazer isso, políticos inescrupulosos, corruptos podem fazer isso. A religião morta de líderes sem integridade, que querem simplesmente o dinheiro, o proveito, retirar alguma vantagem de seus liderados. Qualquer pessoa pode dizer, não chore. Jesus, no entanto, ele vai além. Jesus, ele vê, ele se compadece e ele diz, não chore. Mas ele vai além, depois aproximou-se e tocou no caixão, e os que o carregavam pararam. E Jesus disse, jovem, eu lhe digo, levante-se. Naquela época, na verdade, o texto fala para a gente aqui na Nova Versão Internacional, NVI, tocou o caixão. Na verdade, eles não usavam caixão, mas eles usavam uma espécie de tábua, onde o corpo do morto era levado em cima daquela tábua. E o corpo desse morto era completamente enfaixado por um linho, e o morto era levado naquela tábua, então, até o local onde ele seria depositado, numa gruta, numa caverna, fora da cidade. E é interessante que ninguém podia tocar no morto. No livro de Levítico, capítulo 5, verso 2, diz para a gente que era proibido tocar no morto. Se eles tocassem, se alguém tocasse em um morto, em uma pessoa morta, a consequência era, quem tocou era considerado uma pessoa impura, e teria que passar por um ritual de purificação que demoraria mais de 7 dias para essa pessoa voltar a ser considerada pura, podendo novamente comer com outras pessoas, sentar-se à mesa com outras pessoas e por aí vai. Mas Jesus, é interessante que Jesus, ele não se importa com isso, porque a morte não tem parte com Jesus. Não é a morte que afeta Jesus, não é a morte que transgride a natureza de Jesus, mas é Jesus que diz o que deve acontecer, dando uma ordem para o jovem, para que ele se levante, É interessante que a expressão aqui usada no grego, ela está na voz passiva, é como se Jesus dissesse
pro jovem: jovem, eu lhe digo, seja levantado. Não é o jovem que se levanta, obviamente, porque ele está morto. Mas é o amor que nos levanta. É o amor que sempre intervém. Porque Jesus tem poder sobre a morte. O jovem imediatamente volta à vida. E a igreja? E nós hoje, como discípulos e discípulas de Jesus? Enquanto somos a multidão da alegria, celebrando, pulando e erguendo os braços com os punhos cerrados, alegremente pelo que Deus está fazendo, ok. Mas e quando nós nos deparamos com as multidões de tristeza? Jesus está nos ensinando aqui que nós devemos nos compadecer e devemos também ousar tocar nos mortos, onde a religião não toca, onde as pessoas que são movidas apenas pela moral, porque pelo politicamente correto, onde elas não chegam, onde elas não tocam, mas Jesus chega, onde o amor chega. Eu aprendo aqui que somente ganhamos o direito de dizer não chore a alguém quando estamos dispostos a tocar o morto. Muitas vezes, como religiosos, como discípulos e discípulas de Jesus, nós dizemos não chore, não sofra, vem aqui me dar um abraço. A gente manda uma mensagem, manda um áudio via WhatsApp e a gente diz assim, não chore, não sofra, vai passar, o sofrimento vai passar, mas espera aí. Jesus está me ensinando aqui que nós somente ganhamos o direito de dizer não chore quando estamos dispostos a tocar onde ninguém quer tocar. Quando estamos dispostos a abraçar quem ninguém quer abraçar. Quando estamos dispostos a gastar tempo com quem ninguém quer gastar tempo. Quando Jesus levanta o jovem, não apenas há uma ressurreição naquele momento, mas há uma grande transformação na vida daquela mulher viúva, daquelas pessoas que estavam ali, mas porque Jesus, Ele é o autor da vida. E Jesus, quando Ele entra na história, quando Ele vive perfeitamente no meu e no seu lugar, quando Ele morre na cruz, a vida de Jesus simboliza o ser humano perfeito que eu e você jamais conseguimos e jamais conseguiremos ser. A vida de Jesus simboliza a humanidade que deu certo. Se em Gênesis 3 nós ficamos sabendo, a partir de Adão e Eva, de uma humanidade que não deu certo, Jesus, Ele mostra para a gente de uma humanidade, sim, que é possível dar certo. Uma humanidade que se alegra com a multidão da alegria, mas que também toca no morto, na multidão da tristeza, para que outras pessoas vivam na multidão da alegria. Jesus me ensina e ensina a você, a partir da sabedoria bíblica, que essa humanidade é possível. Mas Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Se para ser uma humanidade melhor, se para fazermos parte de uma humanidade melhor, mais decente, o que a gente tem visto muito nas redes sociais, nas mídias ultimamente, como a gente pode fazer para aprendermos e sermos melhores daqui para frente. Se você achar que para ser melhor você precisa ler mais, você precisa estudar mais, você precisa ser mais educado, você precisa ser mais bondoso, você precisa fazer uma série de coisas, tudo isso é importante, mas eu quero dizer para você que tudo isso será inútil. Porque o sermos melhores, o início depois do fim, só é possível porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele tocou a morte. Não apenas aqui nesse momento, quando ele toca a morte, tocando esse moço que vinha nessa tábua e nesse cortejo fúnebre de muito choro e sofrimento. Não, Jesus ele toca a morte também quando ele vai para a cruz, no meu e no seu lugar. Ele toca a morte, ele esbofeteia a morte que não tem parte com ele, e ele ressuscita 3 dias depois, porque Jesus é a vida. Jesus é o início, Jesus é a esperança, Jesus é tudo. A
Ainda nesse texto, a gente aprende que o amor se preocupa com toda a abrangência do início. A religião, muitas vezes, ela se preocupa com alguns detalhes, mas Jesus não. Jesus ele se preocupa com toda a abrangência do início. Lucas 7, versículo 15, diz que ele, o moço, se levantou, sentou-se e começou a conversar. E Jesus o entregou à sua mãe. É interessante que a intervenção de Jesus não diz respeito a uma experiência mística. Essa mulher não está ali em transe, chorando, pura e simplesmente, porque ela sentiu um toque de Deus e um arrepio e ficou emocionada, não. Deus intervém na direção dela, devolvendo a vida, mas de forma completa, total. Jesus devolve para ela a alegria porque o filho que estava morto, ele voltou a viver, e o sorriso dele, que era apenas uma lembrança, agora é uma realidade de novo, e ela abraça esse moço, e eles choram, e eles riem, e eles choram de novo, e são muitas emoções. Jesus devolveu a alegria, Jesus devolveu o sustento, porque agora esse moço forte, cheio de vigor, poderá trabalhar e sustentar sua mãe, que não vai mais precisar ser uma mendiga, uma pedinte. Ela não mais vai precisar viver uma vida miserável nas ruas, deitada nas praças, porque seu filho voltou e sustento voltou. E 3, Jesus devolve a essa mulher a possibilidade de ter descendentes, de ter uma história, de não ser uma indigente. Nós, como igreja, muitas vezes nós, querendo ajudar, nós fazemos como pessoas que não acreditam, que não são discípulos de Jesus, e a gente faz o seguinte, a gente se aproxima de pessoas que precisam, e na melhor das intenções a gente dá uma cesta básica. Na melhor das intenções a gente ajuda financeiramente, a gente faz alguma coisa tentando ajudar pessoas que estão em sofrimento. Mas o que eu aprendo aqui com Jesus, na direção dessa mulher, é que Jesus entregou toda a vida para essa mãe. Jesus, ele entrega alegria para ela. Nós, como igreja, não devemos levar apenas o sustento, nós devemos levar a alegria aos nossos vizinhos. Você, como discípulo, discípula de Jesus, que conhece a esperança a partir de Jesus, leve a sua família, aquelas pessoas que estão sofrendo agora neste momento de isolamento, de quarentena, uma série de outros motivos, leve para essas pessoas alegria, leve esperança, leve sustento também, mas leve alegria, leve esperança. Proponha um diálogo, pergunte como elas estão. Quando nós queremos ajudar as pessoas simplesmente levando uma cesta básica e a gente já tira a mão e já vai para outro lugar porque a gente quer continuar fazendo, na verdade a gente está ajudando a gente mesmo. Porque tudo que a gente quer é reconhecimento do que a gente está fazendo. Mas Jesus não. Jesus, ele devolve completamente a vida para essa mulher. E a gente tem que aprender com Jesus. Que Jesus nos dê sabedoria, que o Espírito Santo nos capacite para levarmos não apenas sustento, mas levarmos alegria, levarmos dignidade às pessoas, propondo diálogo às pessoas, dando a elas a oportunidade de conversarem com a gente 5, 10 dias depois de nossos encontros. Vai dar trabalho. Talvez isso seja um pouco desgastante. Mas é assim que o amor intervém. Na história dessa mulher, Jesus interveio. Jesus, ele interveio. Ele é o amor que intervém. Na história das pessoas que estão sofrendo em Jaguariúna, em região, na sua cidade hoje, não é Jesus mais que intervém. Ele não vai entrar na história mais. O amor continua intervindo, mas a partir da igreja, a partir da minha e da sua vida,
a partir desse incômodo santo que está sendo gerado no seu coração, de ir na direção das pessoas que precisam de um abraço, de sustento, de alegria, de esperança, de dignidade. O amor intervirá, continuará intervindo para sempre, mas não mais a partir da vida de Jesus, historicamente falando, a partir da minha, da sua vida, a partir da igreja. E quais são as consequências da intervenção do amor? Quando o amor intervém, existem consequências fantásticas. Quando o amor intervém, as consequências são fantásticas. Olha o que o texto diz para a gente, nos versículos 16 e 17, para a gente concluir. Todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. Gente, quando o amor intervém, quando as pessoas são ajudadas, quando quem estava vivendo um momento de desesperança passa a viver um momento de alegria, de júbilo, existe temor de Deus. Nós passamos a louvar a Deus. Um grande profeta se levantou entre nós, diziam eles. Deus interveio em favor do seu povo. Essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judéia e regiões circunvizinhas. Sabe o que é interessante? As pessoas aqui, o texto fala, todos ficaram cheios de temor, louvavam a Deus. Esses todos, essas muitas pessoas, essas duas multidões somadas, o texto diz que elas disseram, um grande profeta se levantou entre nós. Essa afirmação mostra para a gente que eles não sabiam quem era Jesus. Quem disse isso não sabia quem era Jesus. Porque Jesus não era um grande profeta num artigo indefinido. Jesus é o grande profeta. Deveria ter uma expressão mais precisa aqui para Jesus. Eles não sabem quem é Jesus. Essa expressão provavelmente está atrelada a uma ligação a Elias, porque se você olhar no livro de 2 Reis, você vai perceber a história de Elias, onde ele fez algo parecido, ressuscitando o filho de uma viúva. Provavelmente eles estão tendo em mente aqui um grande profeta, assim como Elias se levantou entre nós. Mas, gente, não importa. Não importa se eles sabiam quem era Jesus precisamente ou não, porque a conclusão que eles chegam depois, e que Lucas conta para a gente, é Deus interveio em favor do seu povo. Hoje, as pessoas que a igreja pode ajudar, os discípulos de Jesus, o amor intervindo, podem ajudar. Talvez elas não saibam necessariamente que Jesus é o Senhor, que Jesus entrou na história, que Jesus morreu por elas, que Jesus ressuscitou 3 dias depois, que Ele está sentado à destra do Pai. Talvez elas não saibam dessas informações, mas o que elas saberão para sempre é que Deus interveio em suas vidas. E quando Deus intervém, todos ficam sabendo. Essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judéia e regiões circunvizinhas. Eu oro para que essa compaixão que existiu no coração de Jesus, que ela também exista no meu e no seu coração, na direção dessas pessoas que estão sofrendo, que estão vivendo a realidade da tristeza, da angústia, para a gente refletir, para a gente praticar. Quero convidar você para olhar para essa imagem. Essa primeira setinha virada para baixo, ela representa a criação. Deus criou todas as coisas de maneira perfeita. Mas depois a gente percebe que em Gênesis 3, nós somos informados que nós enfiamos os pés pelas mãos e nós bagunçamos tudo. O pecado entrou na história. E quando o pecado entrou na história, os nossos casamentos começaram a ir de mal a pior. Quando o pecado entrou na história, as nossas empresas passaram a buscar apenas lucro. E a desigualdade passou a tomar conta das nossas cidades, das nossas famílias, das nossas casas. Quando o pecado entrou na história, pouca gente passou a ter muito e muita gente passou a ter pouco.
E o sofrimento passou a ser uma realidade, uma constante na humanidade. E quando Deus viu o pecado, Deus viu que isso destruiria, era morte para a gente, Deus interviu, porque o amor sempre intervém. E em Gênesis 12, nós somos informados que Deus escolhe Abraão, para que a partir de Abraão começasse uma grande nação, e essa nação seria a nação de Israel, que a ideia não é que ela fosse abençoada, pura e simplesmente, mas para que ela fosse uma bênção para as outras nações. Mas Israel, como você sabe, não consegue ser essa bênção. Mas o que Israel faz é dar luz a Jesus. Jesus sai do seio dessa nação e Jesus ele morre na cruz para mostrar para a gente o que Adão não conseguiu fazer. O que Israel não conseguiu fazer, eu faço perfeitamente. Obedecer o meu Pai. E a obediência de Jesus consiste em amar, consiste em dar. A obediência de Jesus consiste em, ao ver uma multidão cheia de tristeza, uma viúva chorando por seu filho, a compaixão move Jesus na direção daquela mulher, devolve a vida para ela, devolvendo o seu filho vivo. Por quê? Porque é assim que a humanidade tem que agir. Você conhece pessoas que estão sofrendo? Neste momento da história, 2020, pandemia, Brasil, você conhece alguém que está passando fome? Então você agora é um representante do amor que intervém. Vá na direção dessas pessoas, seja esperança para elas. Porque foi isso que o nosso mestre fez e nós somos seus discípulos, discípulas, temos que fazer o mesmo. Agora nós somos essa seta para frente, nós somos a igreja. E sendo a igreja, nós fazemos parte da história. A história da humanidade não é uma história onde eu e você estamos soltos e Deus está brincando de ser Deus, não. Deus está agindo em favor da humanidade para redimir a humanidade dos efeitos devastadores do pecado. E como que Deus faz isso? Deus faz isso enviando o seu Filho Jesus. E Deus faz isso agora. Intervém hoje, a partir da minha e da sua vida, a partir da igreja, até que Ele venha e redima as coisas completamente, para todo sempre. Até lá, nós somos a igreja que tem que fazer diferença, intervindo na vida das pessoas que estão fazendo parte da multidão da tristeza. Para concluir, Jürgen Moltmann, ele diz: fé que torna justo e que autoriza um novo início de vida é um concreto e pessoal reconhecimento de Jesus Cristo. A fé capaz de dar um novo início de vida para você, você que está vivendo esse contexto de fim, de caos, de tristeza, de desesperança, a fé capaz de dar esse início para você é um concreto, é um robusto reconhecimento de Jesus Cristo. Jesus é o início. Jesus é tudo. Ele é aquele capaz de nos dar vida e vida com sentido, com abundância. Você pode fechar seus olhos? Gostaria de orar. Deus de graça, nós reconhecemos que nós somos falhos, somos pecadores e a nossa tendência é tentarmos permanecer, é tentarmos viver eternamente na multidão da alegria. Isso é muito bom, mas nós queremos pedir que o Senhor nos ensine na prática a sermos assim como você foi, Jesus, um representante da intervenção do amor. E à medida que nós nos encontrarmos com pessoas que estejam fazendo parte da multidão da tristeza, chorando suas mortes, vivendo sofrimento, Deus, por favor,
Dá-nos um coração sensível, um coração, Deus, que se compadeça, assim como o coração de Jesus, para que nós possamos ir na direção dessas pessoas e não apenas dizer não chore mais, mas que nós tenhamos compaixão suficiente para tocar as suas mortes, tocar as suas feridas, tocar o caixão, para que nós possamos ver, a partir da sua vida, do poder do seu Espírito Santo, histórias sendo transformadas, assim como a história dessa mãe que teve seu filho devolvido. Faz isso, Pai, abençoa cada irmão, cada irmã que está assistindo esta mensagem, e que num contexto de fim, o Senhor seja aquele que traz o início. Em nome, por amor de Jesus. Amém. Teu amor não mudará, por tua graça, pedra angular. Voltou a respirar, que morto parecia estar, a escuridão por tudo que és, respondemos a ti com amor, a ti cantamos, Jesus te amamos, como te amamos, te adoramos de coração. Esperança das, o órfão achou um lar, o que era perdido se encontra em ti, Jesus. Ergues o nosso olhar, nos fortalece. Ti com amor, a ti cantamos, Jesus te amamos, como te amamos, te adoramos de coração, Jesus te amamos. Nosso afeto e devoção rendemos aos teus pés, ó Jesus. Nosso afeto e devoção rendemos aos teus pés, ó Jesus. Nosso afeto e devoção rendemos aos teus pés.
Oi pessoal, tudo bem? Aqui está tudo bem, graças a Deus. Nós estamos confiando no Senhor, que tem nos guardado e nos livrado de todo mal. Estamos com muita saudade de vocês. Abraço para todos. Oi pessoal, tudo bom? Nós estamos aqui de quarentena, se cuidando, porque não tem jeito, né? Mas estamos com saudade de todo mundo. Se Deus quiser, logo nós voltaremos com tudo, tá bom? Um abraço, fique com Deus. Amém. Oi gente, saudade de vocês, tudo bem? Saudade do culto, saudade das crianças, aquele momento do café, da gente poder conversar, e 30 segundos não dá pra mim, saudade demais de vocês. É isso, gente, espero que isso passe logo e que possamos estar juntos breve, matando toda essa saudade. Cuidem-se e já vamos estar juntos de novo. Um beijo. Olá irmãos, estamos aqui em casa de quarentena e eu estou orando por vocês. Estamos bem, espero que vocês também estejam todos bem e que logo a gente se encontre aí na igreja, que acabe essa quarentena, que passe essa pandemia. E é isso, fiquem com Deus e contem com nossas orações. Oi pessoal, estamos aqui em casa, estamos todos bem, com saudade de todo mundo, saudade de nos reunirmos, de conversarmos, saudade do pessoal do louvor, das crianças da salinha, mas estamos todos bem. Espero que a gente possa se ver em breve. Fiquem todos com Deus. Um abração, tchau, tchau. Tchau. No Espaço de Vida, nós temos o Espaço de Oração. É uma oportunidade para você compartilhar conosco seus motivos de oração e de agradecimento. Uma equipe da nossa comunidade se compromete a orar por você. Mande mensagem para nossos pastores. Estaremos juntos com você nas dificuldades da vida. Todas as semanas, em dias e locais diferentes, acontecem nossos grupos de conexão. São momentos valiosos de amizade, de cumplicidade, de oração e aprofundamento nas Escrituras. Porém, por causa da pandemia do coronavírus, nossos grupos estão acontecendo de forma virtual. Você que deseja participar, entre em contato com um dos pastores do Espaço de Vida, eles te ajudarão a encontrar um grupo. Todos nós sabemos do momento de pandemia que vivemos e do impacto que o coronavírus tem gerado e ainda gerará em nossas vidas nas mais variadas áreas. Como igreja, oramos para que Deus tenha misericórdia de nós. Porém, mais do que orar, nós queremos ser a resposta das nossas orações. E para que isso seja possível, não podemos nos esquecer de que a igreja precisa honrar com seus compromissos também na área financeira. Por isso, você que tem feito parte da construção do Espaço de Vida, que é membro desta comunidade, não perca o privilégio de contribuir neste momento tão importante da missão da nossa igreja. Você precisa de um aconselhamento, de uma oração ou tirar dúvidas sobre o desenvolvimento da fé baseada em Jesus? Entre em contato com os pastores do Espaço de Vida. Por causa da pandemia, os encontros estão sendo online ou por ligação, mas nossos pastores seguem disponíveis e terão o prazer em ouvir a sua história. Nessa semana que se inicia, lembre-se, o amor sempre intervém. Ainda que a sua situação seja mais complicada, você não está só e o amor sempre intervém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o poder do nosso Deus Pai, poderoso, soberano, e que a comunhão, a paz do Espírito Santo repousem sobre todos vocês, discípulos e discípulas de Jesus, hoje, para todos sempre. Amém.